Nós estamos recebendo hoje no nosso podcast da semana aqui no Jornal do Guará o violeiro Claudivan Santiago, um dos grandes expoentes da viola caipira do Distrito Federal e hoje até do Brasil, né, Claudivan? Hoje, graças a Deus, é um prazer estar aqui com você, Alci. E o que é mais importante, ele está aqui porque, além dele ser um grande violeiro, ele é morador do Guará. Graças a Deus, moro no Guará desde 2009, setembro de 2009. E gosto demais dessa cidade, gosto mais dessa região. Acho uma cidade linda, bem organizada e é muito tranquilo a gente morar aqui, né? Eu acho que porque eu sou nordestino também, né? A minha origem é nordestina, acho que eu me aclimatei aqui no Guará. Então vamos lá, você é de onde? Eu sou do Tocantins. Quantos anos você tem hoje? Eu fiz 50 anos. 50 anos. Você veio para Brasília quando e por quê? Cheguei em Brasília no início, em janeiro de 2003. E eu vim para Brasília porque eu sou jornalista, sou músico desde os 15 anos, mas depois também me tornei jornalista. E eu vim para Brasília para trabalhar na Câmara dos Deputados. Em 2003 eu vim com o deputado do Tocantins, ele ficou o mandato, foi embora e eu fiquei. Ah, tá. Achei a minha esposa aqui, casei, aí virei o... No Guará você mora desde 2009? Desde 2009. Eu morava inicialmente, quando eu cheguei, morava solteiro no Sudoeste. Aí me casei com minha esposa, a gente foi morar um período, 1 ano e pouco lá na Asa Norte. Aí a gente comprou um apartamento aqui no Lúcio Costa, na verdade. A gente mora lá Guará. No Guará e graças a Deus estamos aqui até hoje. Bom, Claudivan, vamos falar sobre a sua carreira de músico. Você já falou que é jornalista, veio para Brasília como jornalista. Sim. Quando é que começou a sua carreira de músico? Olha, na verdade, a música na minha vida ela veio antes da comunicação, porque eu sou de uma família de músicos. Meu pai tem hoje 84 anos, Raimundinho. Meu pai é conhecido como Raimundinho Tocador. Então, naquele norte goiano, que é muito isolado, meu pai começou a tocar sanfona com cerca de 8, 10 anos de idade, ele já tocava baile. Certo. Então, meu pai praticamente criou a gente, né? Somos 6 filhos, eu sou o mais novo de 6 filhos, basicamente tocando baile, festejos, carnavais, festa de política, aquelas coisas todas, né? Mas seu pai tocava... Sanfona. Meu pai é sanfoneiro. E por que você... Aí é uma longa estrada. Quando eu fui chamado pelo meu pai para tocar com ele aos 15 anos, né? Eu morava na roça, eu fui criado pelos meus avós paternos, os pais dele, até os 13 anos. Aí quando eu fui morar com ele, em 85, quando foi 86, eu comecei a arranhar um violãozinho, em 87 ele já me chamou e eu entrei na banda para tocar guitarra. Eu toquei com meu pai, depois eu saí para estudar e continuei tocando com algumas bandas, com dupla sertaneja, na região ali de Araguaína, que hoje é uma grande cidade, né? Na época era a maior cidade, né? Quando foi criado o Tocantins. E aí eu continuei sempre com a música, a minha paixão sempre foi a música. Mas eu acabei entrando na comunicação, repórter, essa coisa toda. Mas aí trabalhei com dupla, trabalhei com banda de pagode, banda de axé. E aí, antes de vir para Brasília, em 2002, eu comecei a fazer um trabalho solo. Comecei a cantar sozinho em barzinho, fazendo MPB, gravei um disco de MPB, ganhei festivais no estado como compositor. E aí vim para Brasília, mas vim para Brasília pensando também no projeto de música. A comunicação me trouxe, mas o objetivo o que me atraía era a música, né? E eu cheguei aqui, fiquei tocando nos barzinhos ali, no Sudoeste, tocando festas particulares e trabalhando na Câmara. Mas aí quando eu cheguei em Brasília, eu comecei a ter muito contato com a viola caipira. E eu acho assim, porque quando eu morava no Tocantins, quando eu fui cantar, assim, é bom a pessoa entender por que eu cheguei na viola caipira. Eu sempre tive um problema muito, assim, uma questão muito séria comigo, assim, que eu nunca, apesar de ter começado a cantar muito jovem, eu não gostava da minha voz. Eu achava a minha voz muito ruim, eu tinha uma dificuldade de manter a firmeza da voz, e nas bandas, por exemplo, eu não cantava nas bandas, eu tocava violão, tocava guitarra, mas eu não era o vocalista, tinha os vocalistas da banda. E eu sempre, graças a Deus, sempre tive uma capacidade grande de compor, eu sempre comecei a compor, primeiro ano que eu peguei violão já compus uma música, então eu tenho muitas músicas. E eu procurava alguém para cantar as minhas músicas. Aí eu tinha uma amiga que cantava, chamava ela para fazer um projeto, ela não tinha coragem. Tem um amigo que ganhou um festival 2 vezes comigo no Tocantins. O cara dava a melhor voz do mundo, o cara era um monstro. Quando ele ia pro festival, as pessoas falavam, cara, o Jaziel tá no festival, o nego ficava tremendo de medo. E aí eu chamei, quando a gente ganhou 2 vezes o festival, o maior festival do estado, eu falei, cara, vamos fazer um disco, vamos fazer um trabalho, você tem a amizade da prefeitura, do governo do estado, do pessoal aí. Ele, não sei. E aí a gota d'água disso foi quando em 2002 eu fui tocar na noite, eu resolvi tocar na noite, já tinha trabalhado com política e repórter de televisão, trabalhei na Globo, SBT, Band, quase todo mundo.
E aí eu passei num restaurante, cheguei para um rapaz, falei, olha, eu quero tocar aqui com você. Posso vir tocar aqui? Aí falei do meu trabalho e tal. Aí ele falou, não, venha quarta-feira à noite. Aí eu vou quarta-feira à noite. Eu vou pagar R$80 pra você vir aqui. E aí você toca umas 2 horas. Se eu gostar, a gente fecha uma temporada. Eu liguei pra minha colega, que era minha vocalista, que cantava, né? Eu só tocava violão. Ela deu um pulo lá longe, falou que ela não estava mais naquela fase, que a gente tinha passado daquela fase, que não estava mais na fase de provar nada para ninguém. E eu falei, cara, nós não somos nada. Nunca gravamos um disco, nunca ganhamos nada nacionalmente. Como é que a gente quer ser alguma coisa, né? Aí eu fiquei chateado. Daquele dia eu falei, cara, a partir de hoje eu vou cantar só. Aí eu comecei a cantar. Só que aí eu tinha um problema que cada artista tem uma quantidade, tem uma extensão vocal, né? Então o Zezé de Camargo tem uma extensão lá, o Zé Ramalho já tem outra, então eu tinha que me encontrar. Eu peguei uma aula com uma professora da escola de SES de música e ela falou para mim, olha, procura cantar cantores que estejam na sua região vocal. E essa dica foi fundamental, porque aí eu identifiquei Renato Teixeira, Rolando Boldrin, Almir Sater. Até então, viola nada. Aí eu tocava na noite violão e fazia as músicas do Almir, fazia umas coisas do Renato, Rolando Boldrin, Zé Ramalho, essas coisas. Mas eu sentia, por exemplo, eu cantava uma música do Almir. Aí uma música que faz assim, ó. Assim, ó. Ana Raiz é trovão, quem disse que sabia? Onde andará o vento quando é calmaria? Eu queria fazer isso no violão e não dava, porque eu não encontrava esse negócio de como é que o cara faz isso. Eu não entendia, não sacava muito bem. Aí foi que eu comecei a entender que era outro instrumento, era uma viola. Só que no Tocantins não tem viola. Se você for no Tocantins hoje, você não encontra violeiro lá, a não ser aqui na região de Natividade. É mais difícil tocar a viola do que o violão? É um instrumento completamente diferente. As pessoas me perguntam, cara, qual é a diferença da viola pro violão? Mas curiosidade. É totalmente diferente. Então a viola a gente tem cordas que são duplas. Então são 5 sons. Cada corda é um som só. Tá, são 2 cordas fazendo um som só. São 2 cordas. Aqui são os 2 primeiros pares, elas trabalham nisso, num som só. Todas elas. E aqui no terceiro a gente tem uma oitava, que é uma grave, ó. E a gente tem uma aguda, ó. Mas o mesmo som. O violão não. O violão a gente tem 6 cordas. A gente tem a primeira que é Mi, a segunda Si, a terceira Sol, quarta Ré, a quinta Lá e a sexta um Mi de novo. No violão, a única corda que se repete é a primeira, o agudazinho, que é a primeira Mi, e o bordão, que é o gravezão, que é Mi também. Só que o violão, se você pegar um violão e tocar ele afinado assim, ele não faz acorde nenhum. A viola não. A viola, quando você afina a viola, ela toca sozinha, ó. Tá pronta para tocar. Verdade. Por isso que eu digo que a viola é um dos instrumentos mais fáceis de tocar, porque com um dedo só você toca, ó. Porque teoricamente é mais fácil, mas se torna mais difícil. Se torna mais difícil, porque isso aqui é o básico. Agora, quando você passa para coisas mais complexas, então... Tá. E aí tem uma diferença muito grande, porque o violão, se você pegar um violão afinado nessa afinação básica do violão, e se você chegar na Inglaterra, é a mesma afinação. O violão é um instrumento brasileiro? Não, o violão não? E a Europa... Desculpe, não, a viola. Não, a viola é europeia, ela veio de Portugal. A viola é de Portugal. Então é o seguinte, o que acontece? Se você pega um violão afinado aqui e você chega lá na Espanha, é a mesma afinação do violão. A viola não, se você sai daqui para Minas Gerais, chega lá, você encontra 10 afinações diferentes. No Brasil, só para você ter ideia, a viola tem mais de 25. Por isso que eu pensei que ela fosse brasileira. Se eu pegar aqui agora e mudar essa corda, essa aqui, vira outra viola. É porque a gente não tem tempo para fazer, porque senão eu faria aqui rapidinho e vira outra afinação. Ao invés dessa aqui, tá afinada em Ré maior. Se eu trocar essa aqui, que está em Si, eu coloco ela... aliás, ela está em Lá. Se eu subir um tom, essa aqui, e colocar essa aqui em Sol e essa aqui em Sol, ela vira uma afinação chamada Rio Abaixo, que é aquela afinação que o Almir Sater usa. Então a viola no Brasil ela tem mais de 25 afinações diferentes. E aí quando eu cheguei em Brasília, eu comecei a ter esse contato que a gente estava falando aqui anteriormente. Brasília é uma cidade que tem muitos violeiros. Esse entorno aqui de Goiás, a gente tem aqui o Goiano, da dupla Goiano Paranaense, aqui de Formosa. A gente tem aqui Roberto Correias, Marco Mesquita, aqui a gente tem o Clube dos Violeiros. Então assim, a gente tem
aqui na região de Ceilândia, Taguatinga, nossa, muitas duplas, né? No entorno todo. Então eu comecei a ver nos programas de televisão aqui em Brasília, direto, muito violeiro tocando, muita coisa. E aí, rapaz, a gota d'água foi um dia que eu estava assistindo a TV Senado, eu acho que foi mais ou menos no final de 2004, e aí eu assisti o Renato Andrade tocando, ele e o Ser Grande. O Renato Andrade, ele fazia milagres na viola, né? Ele tinha aquela técnica, se tocar... Então assim, ele é um cara muito clássico, era o violeiro clássico. Quem trouxe o clássico para a viola caipira foi o Renato Andrade. Aí dali eu falei, vou comprar uma viola. Você começou então em 2005? Eu tinha acabado de casar, minha esposa estava grávida, acho que de uns 5 meses, eu comprei uma viola e ela ficou uma semana sem falar comigo. E você vai gastar dinheiro com a viola e Profissionalmente você começou a tocar quando? Com meu pai, com 15 anos de idade. Tá, mas com a viola? Na viola, não, quando eu já tocava na noite. Aí eu comecei igual doido, comecei a correr atrás, porque eu sou autodidata, então eu comecei a pegar as coisas do violão, passar para viola, aí me encontrar. Aí comecei a buscar material. E aí é engraçado, porque eu sou um criador muito compulsivo. Eu comecei a viola mais ou menos em abril, acho que foi março ou abril de 2005 que eu comprei a viola. Quando foi em 2008 eu já estava em estúdio gravando o primeiro disco de viola. Gravei um disco chamado Poesia Inviolada. Você gravou quantos discos? Eu já gravei 5 discos. 5 discos. Só de músicas suas? Só de músicas minhas, só de trabalho inédito. Aí o engraçado esse disco eu fiz em 2008. Com 3 anos de viola, eu já fiz um disco de viola caipira. Aí eu gravei esse disco, mas aquele ritmo de trabalho, não dava muito tempo de me dedicar à música e tal. Quando foi no final, aí eu mudei aqui pro Lúcio Costa. Aí eu comecei, rapaz, eu crio muito, como eu te falei. Eu gosto de ter sempre um gravadorzinho do lado, porque vem uma ideia aqui do nada e eu preciso registrar. E eu comecei, aí eu comprei um computador, montei tipo um pequeno estúdio no quartinho do meu filho, lá em casa. E comecei a brincar com a viola. Quando foi no final de 2012, eu não sabia, mas eu já tinha praticamente composto um disco todinho de música instrumental. E aí eu falei com um amigo meu, um produtor amigo meu, que também é do Tocantins, falei pra ele, cara, eu quero fazer um disco seguinte, porque ninguém me conhecia como violeiro. Até meus amigos de lá do Tocantins, pô, tu é violeiro agora, Claudivan? Aí eu falei, cara, eu vou fazer um disco tocando viola, solando viola, vou mostrar pros meus amigos que eu toco viola. Aí eu peguei, falei com esse amigo, falei, vamos fazer um disco bem simples, eu não vou gastar muita coisa. Aí a gente foi em Goiânia, eu gravei esse disco num dia e meio, num estúdio, no Cinemix. E ele fez a produção, fez o resto da parte dele, eu fiz algumas coisas, tudo em casa. Rapaz, é engraçado, esse disco chama Viola Pura Viola, todo instrumental. Nunca na minha vida eu pensei em fazer um disco instrumental de viola. Quando foi em mais ou menos março, abril ou maio de 2013, eu fiz esse CD, Alci, para distribuir para os amigos, assim, ó, só para distribuir. A gente, para ilustrar aqui, toca uma música... Vou te mostrar essa música que chama Viola Pura Viola, que é o que deu o nome do disco. Vou fazer um trecho dela aqui, ó. Ela é praticamente só viola mesmo, assim, ó. Coisa mais clássica, né? Oh, é meio doida. Esse é o trechinho de Viola Pura Viola. O mais engraçado, só para terminar essa explicação, eu fiz o disco para distribuir para os amigos, assim, para brincar. Eu fiz esse disco para brincar. Eu falei, não vou fazer mais dinheiro para gastar dinheiro. Quando era bolachão, né? Não, já CD. Já CD. Já em 2000, final de 2012. Já era CD. Aí, eu estava um dia na Câmara, um amigo que é daqui de Brasília, era funcionário da Caixa, ele me conheceu pela internet, e aí chama Beto Moscovitch. Ele até fez parte da Orquestra de Viola Caipira. Aí ele me mandou uma mensagem um dia e falou, rapaz, por que você não pega o seu trabalho, Claudivan, e inscreve no Prêmio Rosine, lá de São Paulo,
o pessoal está selecionando um projeto de violeiros e tal. Eu não sabia, ele me mandou o regulamento, eu li e eu mandei o disco para lá. Um dia, foi no início de junho, me ligaram, olha, de 17 de junho você tem que estar em São Paulo para receber o prêmio como melhor CD instrumental. Eu recebi junto com mais 2 grupos, um grupo de Viola da Terra, que é lá do oeste do Paraná, e um outro acho que de Minas. Eram por categoria. Pois o disco não ganhou o prêmio, rapaz. Um disco que eu fiz de brincadeira. Bom, eu te conheço já há muito tempo, mas você ficou mais conhecido quando você foi trabalhar com o Sérgio Reis. Foi. Como você foi assessorar o Sérgio Reis na Câmara dos Deputados, e aí vocês passaram a fazer show juntos, né? Passaram Rapaz, a história com o Sérgio Reis foi engraçada, porque é o seguinte, eu tava, como eu te falei, eu cheguei na Câmara, fiquei trabalhando com o meu deputado, ele voltou, eu fui trabalhar com um deputado de Rondônia, um ex-senador, que já é falecido, ex-senador Morena Mendes, e aí ele foi reeleito, eu fiquei no primeiro mandato, depois do segundo mandato dele, eu fiquei só 1 ano, fui trabalhar com um deputado do Paraná. Eu tinha um amigo meu que era chefe de gabinete, me convidou e eu fui trabalhar com um deputado lá de Cascavel. Esse deputado não foi reeleito. Quando foi no final de 2014, assim, quando a gente trabalha, você conhece muito bem a política, né? Trabalha, tem aquelas indicações, os amigos aí, na Câmara é assim, como você já está lá, um amigo convida, olha, estou indo trabalhar com o deputado, vem para minha equipe, e a gente ficava nisso. Eu ia trabalhar com o senador Gladson Camili, que hoje é o governador do Acre. Só que eu não queria sair da Câmara. Aí, de repente, eu fiquei sabendo que o Sérgio Reis tinha virado deputado federal. Falei, então você não conhecia ele? Não, nunca nem tinha. Na verdade, eu tinha entrevistado ele, acho que em 95, como repórter, lá no Tocantins. Nem falamos de... E aí, de repente, eu fiquei sabendo, eu fui atrás da informação, fui no partido dele, que era o PRB, e me disseram apenas, dia 25 de novembro, tal hora ele vai estar aqui em Brasília. Tá bom, uma reunião, ele só vem pra reunião e vai embora, ele só volta na posse. E aí eu me preparei no dia, eu fui lá e eu fui até ele. Falei, olha, eu tô aqui, vem me apresentar, sou jornalista, trabalho aqui na Câmara e quero trabalhar com o senhor. E foi assim. Mas sem se apresentar como músico? Não. Aí depois eu falei pra eles, sou músico também, levei um CD e tal. Tá. Aí a esposa dele, quando saiu da reunião, falou, bem, esse aqui é o jornalista que eu lhe falei, o Claudivan. Aí ele brincou comigo e falou assim, olha, você é violeiro? Aí, porque ela tinha falado pra ele que ele também é violeiro. Aí ele falou assim, você é violeiro? Aí eu disse sim. Ele disse, melhor 2 violeiros do que um só. Tá, ele é brincalhão. E aí na mesma noite eles me contrataram, cara, assim, foi uma coisa de Deus, assim, uma coisa mesmo assim, uma coisa da vida que... Depois você passou a ser mais parceiro do que assessor, né? Pois é, aí é engraçado, né, porque assim, a princípio eu até fiquei muito... eu sou da roça, né, eu sou igual ao meu pai, eu só vou, como você diz, até onde as pessoas me permitem. Eu não gosto de avançar o sinal, eu não gosto de ser oferecido. Meu pai sempre disse, minha avó dizia sempre que o oferecido não tem valor. Você está ouvindo? Nós temos um fundo musical. Aqui, ó. Aí a gente pode fazer isso aqui para eles, ó. Essa música se chama Prelúdio dos Pássaros. É linda, é uma coisa linda. Que legal. Mas aí, comentando a história do Sérgio Reis, eu, a princípio, fiquei na minha. Eu não falei, eu vou... Até porque eu estava lá como jornalista, não gosto de confundir as coisas. Aí um dia o pessoal do partido foi fazer umas fotos e aí pediram, você tem um violão, Sérgio? Aí ele falou, Cláudio, você tem um violão? Que ele não me chamava de violão, ele chama Cláudio. Você tem lá um violão para trazer? Eu digo, traz. Eu peguei e levei o meu violão lá para ele fez umas fotos e eu fiquei lá de longe. Aí um dia ele falou assim, faz o seguinte, você traz a viola para cá, traz a viola, deixa uma viola aqui no gabinete. Aí eu, tá bom, aí essa viola eu levava, o estojo estava lá guardadinho, aí chegava um prefeito. Mas eu nunca tocava. Quando eu levava violão, ele ia tocar numa entrevista, eu chegava lá e digo, o chefe tá afinadinho aqui, o senhor toca. Aí a gente foi numa televisão que um dia, era ao vivo, aí tava ele e Dona Ângela, que ela é cantora também, né? E tava os dois ali, e aí de repente aí ele começou a falar, olha, eu tenho um jornalista, que é um assessor de imprensa, que toca uma viola, vem cá para um violeiro. Aí eu fiquei lá, falei, não, chefe, não sou eu, deputado, né? Eu sou assessor de imprensa, não vou ali entrar tirar a atenção dele. Ele é o entrevistado, eu não tô lá para isso. Aí ele ficou, me chamou tal, e eu não fui. Eu falei, não, chefe, fica aí. Fez a entrevista. Quando terminou, a Dona Ângela chegou para mim e falou assim, Claudivan, por que você não foi na hora que o deputado, ela chamava de deputado, por que você não foi na hora que o deputado lhe chamou?
Eu falei, não, dona Ângela, porque assim, eu não quero que as pessoas aqui achem que eu estou aqui por causa da música. Eu sou jornalista, estou aqui, quem deve aparecer é o deputado. Eu sou assessor, eu estou assim para promover a imagem dele, não para aparecer junto dele. Ela falou, não, a partir de hoje eu quero que você não deixe mais o Sérgio tocar, que você vai tocar com ele. Olha, aí começou a parceria. Aí diga, se a senhora está me pedindo, agora eu tenho isso como missão. Aí vocês passaram a fazer shows, eu cheguei a ver shows. Foi, aí ele gostou demais, assim, ele gostou muito. A gente, inclusive, tocamos até pro presidente da República, pro Michel Temer uma vez, uma festa, tocamos em reuniões com parlamentares, fizemos shows no Pará, fizemos show lá no Rio Grande do Sul. E assim, e onde ele fazia questão, sempre fez questão de me apresentar, olha o violeiro, olha, conhece o Almir Sater? Esse aqui é o outro Almir Sater, esse aqui é aquele que o Almir toca, é assim. Mas aí essa parceria terminou quando terminou o mandato dele ou vocês continuam? Não, a gente continua sempre trocando ideias, sempre falando junto. Eu, inclusive, quando foi no final de 2019, que a gente se encontrou lá no sul do Pará, a gente foi fazer um show em Parauapebas, né? Eu estava lá no Tocantins, o produtor dele me ligou lá de São Paulo, empresário. Cláudio, você está onde? Ele falou assim, não, eu estou aqui no Tocantins. Daí para Marabá dá quantos quilômetros? Eu falei, dá uns 250. Você tem como ir para lá agora? Eu digo, tenho. Eu tenho familiares, tem tios, tem gente lá, eu conheço tudo. Não, você vai lá, vamos fazer uma surpresa pro Sérgio. Você vai fazer um show com ele lá em Parauapebas. Aí foi uma maravilha, fizemos um show. Aí eu tinha acabado de gravar um disco, que foi o mais recente que eu gravei. Aí eu mostrei, eu tinha mandado para ele ouvir lá em São Paulo, ele chegou e falou, violeiro, seu disco ficou muito bonito. Aí você se prepara, quando for em março, passar essas coisas de carnaval, essas coisas todas, você vai para São Paulo e eu quero te apresentar pro pessoal para você começar, e de repente ir lá no Ratinho e não sei aonde e tal. Aí veio a pandemia, meu amigo. Aí... Você se inspira, você até confessou aqui agora, que é mais do Almir Sater, né? O Almir, como eu te falei, quando eu comecei a tocar, a estudar a viola caipira, o Renato não toca, Renato Teixeira não toca viola, né? Sim. Não é violeiro. Rolando Boldrin também não é violeiro. Então as minhas referências passaram a ser os grandes violeiros, Renato Andrade. O que é que você mais gosta de tocar do Almir Sater? Do Almir, rapaz, o Almir eu sou apaixonado por tudo, do Almir. Agora, onde a gente toca, as pessoas sempre não tem como deixar de tocar, que é um hino dele, é isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Pantanal. Muito conhecido por causa da novela, né? Nossa viagem não é brincadeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva, a esperança chega, já começa a festança através do Rio Negro, Ecolândia e Paiaguás. Vai descendo Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. E tempo bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só voltei, meu vou confessar, é que as éguas chegaram em janeiro, descolamos um barco ligeiro, fomos pra Corumbá. Bom, com essa música nós estamos encerrando o nosso podcast com o Claudivan Santiago. Claudivan, muito obrigado. Eu agradeço, quero convidar as pessoas a conhecerem esse trabalho, eu estou nas redes sociais. Deixa seu contato aí. Vou deixar meu telefone celular 99291 7055, 99291 7055. Estou pronto para tocar festa à noite, para festa, casamento, aniversário, qualquer coisa. E a viola, né? A viola para mim é uma bandeira, sabe, Alci? Isso aqui é uma bandeira brasileira que a gente tem, da nossa cultura, que a gente tem que levar, e eu tenho isso como uma missão. Legal. Esse foi então Claudivan Santiago. Agradeço.